Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu já havia mencionado, nós vamos estar continuando a nossa parte teórica de anatomia e escultura dental através do sistema EAD. Eu estou planejando uma revisão, um resumo geral de tudo que a gente já viu, para que a gente comece a se situar na matéria de novo. E aí sim, depois que a gente se situar, a gente vai retomar de onde a gente parou na parte teórica. Qualquer dúvida relacionado à explicação que eu vou passar para vocês, por favor, venham conversar comigo, tá? Não deixem passar e vejam isso como uma oportunidade da gente estar relembrando aí algumas coisas que acabaram ficando para trás. Então, tudo começa aqui no nosso órgão dental. Tudo que está dentro dessa imagem representa o órgão dental. O órgão dental, ele pode ser dividido em dente e periodonto. Então, de uma maneira simples, o que a gente consegue observar nessa imagem? O dente e algumas estruturas que estão ao redor do dente. Essas estruturas, então, são chamadas de periodonto. Pensando agora somente no nosso dente, de um ponto de vista anatômico, olhando só o dente, o contorno dele, a gente consegue dividir ele em coroa e raiz. E de um ponto de vista estrutural, das estruturas que compõem o dente, a gente pode dividir em esmalte, dentina e polpa. A polpa está relacionada aí à câmara pulpar, ao canal radicular contendo polpa, ao canal acessório e ao forame apical, tá? Todos eles fazem parte da polpa. Então vamos começar pelo nosso esmalte. Observem o esmalte. Ele está presente somente na coroa do meu dente. Tem uma diferença de coloração entre o esmalte e a dentina. Então o esmalte ele é um tecido muito mineralizado, tá? Ele é considerado o tecido mais duro do corpo, mais até que o próprio osso. O esmalte, o principal componente dele são os cristais de hidroxiapatita. Esses cristais aglomerados, eles formam um prisma de esmalte. E o prisma de esmalte, vários aglomerados, vão formar a estrutura do esmalte propriamente dita. E a dentina? A dentina, então, observem que ela está na coroa e na raiz do meu dente. A dentina ela é considerada o corpo, o esqueleto do dente. É dentro da dentina que a gente vai ter os caminhos que levam até a polpa. Então, os túbulos dentinários. Esses túbulos dentinários eles são como se fossem vários canudinhos, um do lado do outro. São vários caminhos que levam aí até a polpa. Então, o estímulo, quando você toma alguma coisa muito gelada ou come alguma coisa muito quente, que você sente um pouco no dente, é relacionado aí a percorrer esses caminhos, esses túbulos dentinários e chegar o estímulo até a polpa do dente. E a polpa do dente é onde está toda a inervação, toda a vascularização do nosso dente. Então ela está basicamente protegida por por todas essas estruturas aí, pela dentina, pelo esmalte, pela gengiva, pelo osso, pelo ligamento periodontal, está tudo protegendo a polpa do nosso dente. Então tá bom. Então o dente, então a gente recapitulando, a gente pode dividir ele anatomicamente em coroa e raiz e estruturalmente em esmalte, dentina e polpa. E o periodonto? O periodonto, a gente pode dividir ele em periodonto de proteção e periodonto de sustentação ou fixação. Então, o periodonto de proteção é nada mais, nada menos do que a gengiva que está ao redor do nosso dente. Está abraçando o meu dente, está protegendo o meu dente contra uma possível bactéria. Então, uma gengiva, um paciente que tenha uma escovação frequente, escova lá seus dentes 3 vezes por dia, depois de cada refeição, passa o fio dental uma vez por dia, ele vai ter esse periodonto de proteção sempre saudável. Essa gengiva vai estar sempre protegendo e abraçando bem o dente. Se essa pessoa tem uma escovação defeituosa, não passa o fio dental adequadamente,
essa gengiva, esse periodonto de proteção, ele não vai proteger como deveria proteger o dente. E aí o paciente às vezes tem sangramento, tem aquele inchaço na gengiva, tem aquela gengiva flácida, avermelhada, beleza? E o periodonto de fixação ou sustentação. O próprio nome já diz, ele vai fixar, vai sustentar o dente naquela posição. Então são estruturas que fazem a fixação e sustentação do meu dente, que são o osso, o ligamento periodontal e o cemento. Não está na imagem o cemento, mas o cemento ele recobre toda a raiz do meu dente. Depois que vem o ligamento periodontal e depois que vem o osso. Então, estruturas aí do periodonto de fixação ou sustentação. Correto? Então, rapidinho, para recapitular tudo isso que eu falei até agora. O nosso órgão dental dividido em dente e periodonto. Se a gente pensar somente no dente, a gente consegue dividir ele anatomicamente em coroa e raiz e estruturalmente em esmalte, dentina e polpa. E o nosso periodonto a gente consegue dividir em periodonto de proteção, gengiva, e periodonto de sustentação ou fixação, osso, cemento e ligamento periodontal. Observem essa imagem, então. Olhem só, por algum motivo, o paciente está com o nervo quase exposto, então a gente consegue observar a vascularização dentro de um tecido duro, que é o esmalte e a dentina. Tecidos mineralizados que contêm um tecido mole lá dentro dele. É bem ali naquele tecido mole que está toda a vida, que está toda a sensibilidade do nosso dente. Observem também os túbulos dentinários, parece que tem uns riscos assim meio que transversais na coroa, são os túbulos dentinários. E a diferença aí de uma região mais escura para uma região mais clara seria aí a diferença entre a dentina e o esmalte. Então, beleza, pessoal. Já vimos ali então o nosso órgão dental, né, com as suas divisões, e agora a gente vai começar a entrar novamente, vamos recapitular aí a classificação e função dos nossos dentes, tá? Então os dentes eles são classificados por grupos, por quadrantes, por notação e função. Então a gente vai retomar e recapitular todas essas classificações. Começando pelo grupamento. Então, nós temos 4 grupamentos dentais. O grupamento dos incisivos, que compreendem os centrais e os laterais. O grupamento dos caninos. O grupamento dos pré-molares e o grupamento dos molares. Os pré-molares e os molares está escrito ali aos pares em uma mesma hemiarcada. Então, hemiarcada, se a gente pegar a parte de cima e dividir no meio, nós vamos ter uma hemiarcada. A parte de baixo é a mesma coisa. Se nós dividirmos ela no meio, nós vamos ter uma hemiarcada de cada lado. Então, se você pensar numa metade da boca, a gente vai ter pré-molares aos pares. Então, nós vamos ter 2 pré-molares de um lado, 2 pré-molares do outro. Os molares tá aos pares aí também, mas se a pessoa tiver o siso, aí são 3, né? É um trio aí numa mesma hemiarcada daí. Mas não contando com o siso, nós temos molares aos pares, tá? Então 2 de um lado na parte de cima, 2 do outro na parte de cima, 2 de um lado na parte de baixo, 2 do outro lado na parte de baixo também. Então, com uma imagem fica muito mais fácil o entendimento. Hemiarcada, então a gente está vendo do lado esquerdo uma hemiarcada, onde temos 2 incisivos, um central e um lateral, um canino, 2 pré-molares e aí, no caso da imagem, 3 molares, porque essa imagem está com o siso. Então, se tiver o siso, trio. Se for só os 2, aos pares. E com relação ao quadrante,
Aos quadrantes, eu vou passar uma imagem logo em seguida, e aí eu vou reforçar tudo isso que eu estou falando nesse slide, na imagem, que fica mais fácil da gente conseguir compreender. Então aqui a gente pode dividir em quadrante número 1, quadrante número 2, quadrante número 3 e quadrante número 4. Tá? Esses quadrantes, eles vão facilitar para que a gente consiga saber em que lado que está esse dente. Então, o quadrante número 1 e o número 2 são relacionados aos dentes superiores. E os quadrantes número 3 e número 4 são relacionados aos dentes inferiores. Então, observem, imaginem vocês, quando vocês estiverem ouvindo isso que eu estou falando, imaginem vocês. Quadrante número 1, dentes superiores, então na parte de cima, do lado direito da pessoa. Então imaginem que vocês são a pessoa, que está aí escrito em parênteses. Então o quadrante número 1 vai ser o lado direito de vocês. O quadrante número 2 vai ser o lado esquerdo de vocês, da parte de cima. O quadrante número 3 vai ser os dentes inferiores do lado esquerdo de vocês. Tá? E o quadrante número 4 vão ser os dentes inferiores do lado direito de vocês. Então, vocês são a pessoa. Vamos mudar para a imagem agora para vocês verem. Então, observem o que eu falei. O quadrante número 1 e número 4 são do lado direito de vocês. Tá? Então, o 1 em cima e o 4 embaixo. E do lado esquerdo, a gente vai ter o 2 em cima e o 3 embaixo. Então, lembrem, da pessoa. Então, se eu falei da pessoa, o quadrante número 1 e número 4 estão do lado direito. E o quadrante número 2 e número 3 estão do lado esquerdo. Beleza? Então, vamos lá. E aí? E agora? Você falou que o quadrante número 1 e número 4 estão do lado direito. E o quadrante número 2 e número 3 estão do lado esquerdo. E daí agora chega aqui nessa imagem, tá tudo ao contrário. Então, essa imagem é de quem está vendo, certo? Então, imaginem, eu sei que sem a gente conseguir se ver, é um pouquinho difícil de entender isso, mas eu falei para vocês que o quadrante número 1 e o quadrante número 4, eles são do lado direito da pessoa. A pessoa são vocês. Então, o número 1 e o número 4 está do lado direito de vocês. Se uma pessoa estiver na sua frente, estiver te olhando, ela vai ver o quadrante número 1 e número 4 do lado esquerdo, igual está aqui na imagem. Só que para vocês é do lado direito, certo? Então é sempre do lado direito da pessoa, é sempre do lado da pessoa. Mesma coisa do outro lado, quadrante número 2 e número 3. O quadrante de vocês pensando, é do lado esquerdo da face. Você olhando uma pessoa de frente, é do lado direito, tá? Então quando a gente olha a pessoa, o quadrante ele está inverso, ele está do lado ao contrário. Quando a gente se coloca na posição da pessoa, aí sim ele fica da maneira correta, tá? Então lembrem sempre disso. Se a gente estiver olhando a imagem, o quadrante número 1 vai aparecer do lado esquerdo, mas ele é do lado direito da pessoa, tá? Então, quando a gente for fazer, ele inverte. Quando a gente estiver olhando de frente, ele fica ao contrário. Tá certo? Então, o quadrante número 1 do lado esquerdo, mas ele é do lado direito da pessoa. O quadrante número 2 está aqui do lado direito, mas é do lado esquerdo da pessoa. O quadrante número 3 está aqui do lado direito, mas é o lado esquerdo da pessoa. E o quadrante número 4 está aqui no lado esquerdo, mas ele é o lado direito da pessoa. E a notação? A notação ela é dada por dois algarismos, onde o primeiro vai indicar o quadrante e o segundo o dente. Então, agora fica mais fácil para a gente conseguir identificar que dente que a gente está falando. Então, se é aqui, ó, mesma coisa da imagem, ó, a gente está olhando a imagem de frente para o computador e do lado esquerdo eu estou vendo o 11, o 12, o 13, o 14, mas ali está escrito que é lado direito.
Por quê? Porque é o lado direito da pessoa, entendeu? Então, se isso daqui que está aqui na tela do computador é uma pessoa, eu estou vendo ela de frente, mas se eu me colocar no lugar dela, o quadrante número 1 é do lado direito, tá bom? Depois eu vou frisar isso lá no grupo e eu quero que vocês me respondam se vocês ficaram com dúvidas para entender isso. Então aqui, o segundo número vai indicar que dente que é. Então observem aqui comigo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 contando com o siso. Então, de um lado da boca, se a pessoa tiver o siso, nós vamos ter 8 dentes. Do lado esquerdo, 8 dentes. Embaixo, 8 dentes. E do outro lado, 8 dentes. Se a pessoa não tiver os sisos, nós vamos ter 7, tá? Que geralmente é o que as pessoas têm. Então, 7 dá 28 dentes na boca inteira. Se a pessoa tiver os sisos todos, a gente fica com 32 dentes na boca, tá? Então, a anotação é basicamente isso, para a gente conseguir identificar. Então, vocês já estudaram o grupamento. Nós temos o grupamento dos centrais, o grupamento dos laterais, caninos, pré-molares e molares. Então, se por acaso a gente falar o elemento 16, observem o elemento 16 na imagem. Qual que é o grupamento dele? É o grupamento dos molares. Qual que é? É o primeiro molar, é o segundo molar ou é o terceiro? Isso fica fácil da gente, né, entender por conta do número. Então, se o primeiro molar que está vindo aqui ó, é o 16, né, obviamente ele vai ser o primeiro. Se depois aqui já tem mais um, esse vai ser o segundo. Então, o segundo molar é o número 17, tá bom? Vamos pensar em outro dente agora. Vamos pensar aqui embaixo, ó. 35. Então, antes eu tenho 31 e 32, que é o grupamento dos incisivos, 33, grupamento dos caninos, e pré-molares são aos pares em uma mesma emercada. Então, se eu tenho 34 e 35, eu sei que o 35 é o segundo pré-molar, inferior. De qual lado? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo da pessoa. Se eu estiver olhando, vai ser do lado direito. Beleza? Vamos lá para mais um. 47. Então, 47 é o grupamento dos molares. O primeiro molar é o 46. 47, segundo molar. De qual lado? Do lado direito. Direito da pessoa. Esquerdo de quem está vendo. Se a pessoa estiver na minha frente, o dente 47 dela vai estar do lado esquerdo, mas da pessoa propriamente dito vai estar do lado direito. Beleza? Talvez eu esteja até sendo chato com relação a isso, mas eu quero que vocês entendam bem essa parte, tá? Quando vocês estiverem trabalhando no laboratório, é dessa forma que vai chegar lá para vocês poderem executar o trabalho. Enceramento no dente 35. Enceramento diagnóstico do dente 46 ao 34. Então a gente tem que estar situado aí, saber que lado que é, aonde que está esse dente, e para facilitar aí o nosso andamento. E a função? Então, olha lá, cada dente da arcada exerce uma função diferente na nossa digestão e vai deixar o alimento pronto para seguir para o interior do organismo. Se a pessoa tiver os 4 sisos, vão ser 32 dentes na boca. Se a pessoa não tiver os sisos, ela vai ter 28 dentes na boca. E na dentição decídua, nos pequenininhos, nas criancinhas, só temos 20 dentes. Então são 5 dentes por arcada. São 10 dentes em cima e 10 dentes embaixo. Os pequenininhos, então, eles têm a ausência dos pré-molares. Não existe pré-molar nas criancinhas. Depois do canino, já é direto molar e molar. Quando vai ser trocada a dentição, aí sim os pré-molares vão acabar nascendo no lugar dos molares. Então, a função dos nossos dentes. Então, né, envolve aí os nossos grupamentos, a função dos grupamentos.
O grupamento dos incisivos tem a função de cortar os alimentos. O grupamento dos caninos tem a função de rasgar os alimentos. O grupamento dos nossos pré-molares esmagam e moem os alimentos e os molares vão triturar os nossos alimentos. Todas essas funções, elas são muito importantes por conta do nosso sistema estomatognático. Eu já havia falado para vocês do sistema estomatognático, então é um conjunto, tá, de elementos estáticos e móveis. Então, se a gente pensar no nosso rosto, nós temos dente, nós temos osso, nós temos língua, nós temos os músculos. Então, todas essas estruturas vão fazer parte do nosso sistema estomatognático. E toda função aí, né, cada função dos grupamentos, vai contribuir para que a gente consiga mastigar, triturar adequadamente esses alimentos, para que a gente consiga extrair os nutrientes, né, para que a gente consiga fazer uma digestão adequada e que a gente extraia os nutrientes da melhor maneira possível. Tá? Então, observem, tudo que nós estudamos hoje, tudo que eu passei para vocês hoje, com relação ao órgão dental, que compreende o dente e o periodonto, e com relação ao sistema estomatognático, então imaginem que um dente, o quanto a falta ele faz para uma pessoa. Imagine a perda de vários dentes. Então, outro exemplo. Nós temos uma pessoa que ela perdeu os primeiros molares e os segundos molares. Então ela não tem nem primeiro molar tanto na parte de cima como na parte de baixo. Como que essa pessoa vai conseguir se alimentar com determinados alimentos? Exemplo, você não tem dente posterior, o dente fica lá no fundo. E daí você vai comer um pedaço de carne. A carne, ela precisa ser bem mastigada para poder ser digerida da forma correta e para a gente conseguir extrair os nutrientes da forma correta. E aí uma pessoa que não tem os dentes posteriores, ela vai lá e come um pedaço de carne. Os molares, que têm a função de triturar os alimentos, não vão estar presentes. Então ela vai tentar triturar os alimentos com os pré-molares e vai morder ali meio que com os dentes da frente um pouco, porque lá atrás ela não consegue. Então imaginem como é que vai ser a deglutição desse paciente e todo o processo seguinte, né? Então essa pessoa ela não vai conseguir comer o alimento, ela não vai conseguir triturar o alimento da maneira correta, consequentemente esse alimento não vai ser digerido da maneira correta e consequentemente não vai ter a extração dos nutrientes corretamente. Então está tudo relacionado. O órgão dental que parece simples, né? Se a gente pensar num contexto geral, que a gente coloque em prática um pensamento desse, a pessoa vai ter uma disfunção. Ela não vai conseguir se alimentar da maneira correta e ela vai ser prejudicada por isso. Outro exemplo, a pessoa não tem os incisivos centrais e os laterais. Beleza, a pessoa não tem os incisivos. E aí você está tendo uma conversa com essa pessoa e toda vez que a gente conversa, a gente pronuncia as palavras, a nossa língua encosta nos nossos dentes, encosta nas estruturas que tem dentro da nossa boca. Então aí a pessoa não tem os incisivos. Além dela não conseguir cortar os alimentos, ela vai ter uma deficiência na fonética dela. Ela não vai conseguir se pronunciar de uma maneira satisfatória. Talvez alguma pessoa que vá conversar com ela tenha dificuldade para entender o que ela está falando por conta de que ela não tem os incisivos. Então, olhem só como também a falta de um órgão dental pode acarretar num problema que pode se tornar social. A pessoa pode ficar com vergonha de sair na rua, a pessoa fica se sentindo reprimida porque as pessoas não entendem, porque as pessoas dão risada dela. Beleza? Então, pessoal, de uma forma bem básica essa primeira aula, tá? Vai ter uma atividade sobre essa aula.
Eu peço para que vocês, se por acaso tiverem alguma dúvida, por favor, venham falar comigo e aí na sequência a gente vai continuando a nossa revisão e as nossas atividades, tá certo? Um abraço a todos e até mais.